Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua terça-feira, dia 29 de abril de 2025. É um prazer imenso receber todos vocês aqui nesse nosso quadro, que a gente sempre traz muita informação sobre esporte para todos vocês. A gente sempre muito feliz em receber todos vocês com a gente aqui. E hoje a gente vai falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Não deu pra gente falar dos jogos que aconteceram no final de semana. O Asa entrou em campo, o Penedense entrou em campo, mas no programa de ontem estava bem apertadinho, então a gente deixou para falar hoje. O Asa mais uma vez se deu bem, né? O Asa venceu a equipe do Jequié, segunda rodada, segunda vitória da equipe na competição. O Asa venceu a equipe do Jequié da Bahia por 4-2, lá no Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca, que, como eu disse, conquistou a sua segunda vitória. O Asa começou muito bem essa Série D, dando um recado para a competição de que vai brigar até os últimos suspiros para tentar subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não é fácil, eu sempre faço questão de frisar que entendo que a Série D é a competição mais difícil para você conseguir acesso para a divisão superior, mas o Asa começou muito bem e está nadando de braçada aí, pelo menos nessas duas primeiras rodadas da competição. Vamos aos gols. Gols de Asa 4, Jequié da Bahia 2. O primeiro gol do Asa surgiu de um pênalti, né? Um pênalti claro ali do jogador do Jequié. Os jogadores ainda reclamaram, mas sinceramente, se reclamar de um pênalti como esse, o árbitro de frente, muito próximo da jogada, ainda corretamente aplicou o cartão amarelo para o jogador do Jequié. Júnior Viçosa foi para a bola, 11 minutos do primeiro tempo, e deslocou o goleiro para abrir o placar para a equipe do Asa. Muito bem a batida aí do Júnior Viçosa. Vê só, primeiro tempo o jogo terminou só 1-0, lembrando que o jogo terminou 4-2, né? Então 12 minutos do segundo tempo, o Asa ampliou, cruzamento que veio da direita, a bola sobrou ali, Thiago Alagoano fez o segundo gol do Asa, abrindo 2-0, dando uma certa tranquilidade nesse início do segundo tempo. Logo na sequência, 14 minutos, o Asa fez o terceiro. Júnior Viçosa de novo, matador como é, cruzamento que veio da esquerda, ele só escorou de perna direita e chapou a bola, fazendo o terceiro gol do Asa. E aí o Asa deu uma relaxada na partida e acabou tomando um susto. A equipe do Jequié diminuiu com o Gerry, depois do rebote do goleiro. 16 minutos do segundo tempo, o Jequié diminuiu, nesse momento o placar estando 3-1 para a equipe do Asa. 52 do segundo tempo, uma falha da zaga do Asa, bisonhou ali o zagueiro, e o Miller diminuiu para 3-2, fazendo um frisson lá no estádio Coraci da Mata Fonseca. A torcida ficou preocupada, apesar de estar na reta final, mas aí o Asa fez o gol do desafogo com o Yarley. A bola foi para ali para a direita, o Yarley driblou o zagueiro e finalizou com muita categoria no lado direito do goleiro do Jequié, fazendo o quarto gol do Asa, garantindo a vitória para a equipe arapiraquense. A segunda vitória na competição, o Asa muito bem mesmo. Só teve esse vacilo aí após abrir 3-0. Não dá para dar um vacilo desse, a competição é complicada. De repente, já pensou se fazer 3-0 e deixar a equipe do Jequié empatar? Ficaria muito complicado para o Asa, mas o Asa conseguiu manter a vitória, fez o quarto gol, deu a tranquilidade que a equipe precisava e garantiu os 6 pontos aí na competição. A gente tem uma sonora com o técnico Raniel Ribeiro do Asa, analisando como foi essa partida, essa vitória diante da equipe do Jequié. A avaliação do jogo é uma avaliação muito positiva de verdade. Um primeiro tempo onde eu acho que se a gente aproveita um pouquinho mais, acelera um pouquinho mais o passe, faz a troca de corredor com um pouquinho mais de velocidade, ele teria saído com um placar mais equilibrado para nós, a nível de uns 2-0, por exemplo. Por isso, né? Aí no segundo tempo, um início muito ruim, que tem que se pontuar isso e tem que se corrigir urgente. Não é a primeira vez que a nossa volta para o segundo tempo se tem um pouquinho de falta de atenção, um pouquinho de ficar um pouquinho disperso, e isso pode ser muito ruim para a gente, dependendo da situação e do adversário que possamos enfrentar. Então isso também tem que ser corrigido, mas no mais, eu só tenho que parabenizar de verdade. Tá aí a sonora com o técnico Raniel Ribeiro fazendo a análise da partida, ele fez perfeitamente, né? O Asa começou o segundo tempo muito mal, né? E acabou, ainda bem que fez o segundo gol logo, né? Porque se toma o gol de empate ali, as coisas poderiam complicar para o alvinegro arapiraquense. Quem também entrou em campo foi o Penedense pela Série D. A equipe do Penedense empatou fora de casa contra a equipe do União do Tocantins, né? O jogo foi 1-1. O Penedense já havia empatado a partida de estreia
e empatou de novo, né? Não começa bem o Penedense. Se a gente analisar só esse resultado, é um bom resultado, sem empatar fora de casa, até pelas circunstâncias da partida, porque a equipe do Penedense empatou o jogo aos 48 do segundo tempo. Então é um bom resultado. O que complica um pouquinho a vida do Penedense foi um empate em casa na estreia. Mas de repente a gente tem que entender que foi a estreia, era para tirar aquele peso. Agora o Penedense não pode vacilar mais nas partidas em casa, tem que garantir a vitória para tentar avançar a próxima fase da Série D da competição. Lembrando que o Penedense está estreando, né? O Penedense nunca havia disputado a Série D, está fazendo a Série D pela primeira vez na sua história e começou razoável, né? Não começou bem, começou razoável. O que precisa é começar a vencer, trazer a primeira vitória para dar tranquilidade para a equipe. Vamos ver os gols, né? Os gols de União 1, Penedense também 1. A equipe do União abriu o placar já no segundo tempo, 21 minutos do segundo tempo. A jogada ali pelo lado esquerdo, veio o cruzamento, falhou a zaga do Penedense e o Gabriel Vinícius escorou ali só no segundo pau. Não podia dar esse vacilo, a zaga do Penedense aí acabou tomando esse gol na metade do segundo tempo. Mais uma vez aí o replay, vê que o lateral esquerdo da equipe do Penedense não acompanhou a jogada e aí o Gabriel Vinícius fez o gol da equipe do União. E aí o gol da equipe do Penedense, o vacilo da zaga da equipe do Tocantins, tentou chutar a bola para frente, não conseguiu. E o Thiaguinho, 48 do segundo tempo, já no apagar das luzes, essa foi a última jogada do jogo. E o Thiaguinho fez o gol do empate. Como eu disse, pelas circunstâncias da partida, o resultado foi excelente para a equipe do Penedense, né? Sair perdendo fora de casa e conseguir esse empate aí no apagar das luzes, não deixa de ser um bom resultado. Então o Penedense conquista esse primeiro ponto fora de casa, buscar agora as vitórias para que a equipe ribeirinha consiga ter uma boa Série D aí, quem sabe avançar junto com o Asa para a Série C do Campeonato Brasileiro, que seria sensacional para o futebol alagoano e sensacional para o interior do estado de Alagoas. Vamos agora ver os resultados da rodada do número 2 da Série D e também a classificação de momento. A equipe do Barcelona empatou com o Lagarto em 2-2, o Asa venceu o Jequié por 4-2, União e Penedense ficaram no 1-1 e Sergipe e Juazeirense ficaram no 0-0. Com esses resultados dessa segunda rodada, o Asa lidera com 6 pontos, o segundo é o Lagarto com 4, terceiro o Jequié com 3, o quarto o Barcelona de Ilhéus com 2 pontos, o quinto é o Penedense também com 2 pontos. O Penedense está fora da zona de classificação, mas está muito próximo ali. Uma vitória na próxima rodada certamente colocará o Penedense dentro dos 4 primeiros ali. O sexto é a União com 1 ponto, o sétimo é o Sergipe também com 1 ponto e o oitavo a equipe da Juazeirense também com 1 ponto somado até o momento. E qual o próximo jogo do Asa e do Penedense? Eles vão se enfrentar, né? Veja só, lá no Municipal em Arapiraca, no próximo sábado, dia 3 de maio, às 17 horas, o Asa enfrenta a equipe do Penedense. Sábado é o dia importante, viu, Marcos Souza? Sábado, dia 3 de maio, é o meu aniversário, farei 43 aninhos e vamos comemorar aí, quem sabe, com um bom jogo, né? Não posso dizer que vou torcer para a Asa ou para o Penedense, vou torcer que a gente tenha um excelente jogo lá em Arapiraca, no Municipal, no próximo sábado, 3 de maio, 17 horas. Tenho certeza que o torcedor do Asa vai lotar o Municipal para acompanhar essa partida. O torcedor do Asa querendo a terceira vitória na competição e o torcedor do Penedense querendo a primeira vitória da equipe ribeirinha na Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem também não deu tempo da gente falar da Série A, né, Marcos? Estava recheado o programa. Então hoje a gente vai falar da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu, na realidade goleou o Corinthians por 4-0 e acabou assumindo a liderança isolada da competição, porque o Palmeiras vacilou, acabou perdendo em casa para o Bahia por 1-0 e com isso o Flamengo assumiu a liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro. Marcos Souza vai colocar na tela aí os resultados da rodada de número 6. Sexta rodada na tela aí. A equipe do Internacional venceu o Juventude por 3-1. Mirassol e Atlético Mineiro ficaram no 2-2. Ceará e São Paulo empataram em 1-1. Sport e Fortaleza empataram em 0-0. Botafogo venceu o Clássico Carioca diante do Fluminense por 2-0. Flamengo goleou o Corinthians 4-0. E era para ser mais, cabia mais. No segundo tempo o Flamengo tirou um pouquinho o pé. A gente sabe que essa maratona de jogos aí dessas equipes que estão disputando 3 competições ao longo do ano não é fácil. Então o Flamengo nitidamente tirou o pé no segundo tempo para a sorte do Corinthians, porque era para 5-6 e olhe lá, viu? E o Palmeiras, como eu comentei, acabou perdendo em casa para o Bahia por 1-0. O Palmeiras era o líder. Com essa derrota e a vitória da equipe do Flamengo, o Flamengo assumiu a liderança. O Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0. Com isso, o técnico Fábio Carille foi demitido do Vasco, né? Na realidade, o Fábio Carille já estava demitido há muito tempo, só faltava a direção do Vasco efetivar essa demissão, né? Mas o técnico, toda partida, ganhando ou perdendo, era vaiado pela torcida, xingado, e acabou tendo a sua demissão consumada aí diante dessa derrota para a equipe
do Cruzeiro. Vitória e Grêmio ficaram no 1-1, o Grêmio que será o adversário do CSA na Copa do Brasil, e o Santos perdeu em casa para o Red Bull Bragantino por 2-1, o Santos que é o adversário do CRB na Copa do Brasil. Eu falei que o Fábio Carille foi demitido por conta da derrota do Vasco para o Cruzeiro, então nós temos aí no Campeonato Brasileiro 6 rodadas até o momento e 5 técnicos demitidos, praticamente um técnico por rodada está sendo demitido. É um triturador de técnicos aí essa Série A do Campeonato Brasileiro. Então nós já tivemos demitido o Quinteiros do Grêmio, o Pedro Caixinha da equipe do Santos, o Fábio Carille do Vasco, o Ramon Dias do Corinthians e o Mano Menezes do Fluminense. Então foram 5 técnicos demitidos aí nessas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Classificação na tela para a gente acompanhar quem está liderando. Como eu já disse, o Flamengo lidera com 14 pontos, a equipe do Palmeiras é o segundo com 13, o Bragantino também tem 13 pontos, é o terceiro colocado. O quarto é o Cruzeiro com 10. O quinto é o Fluminense também com 10. O sexto é o Internacional com 9. Com 9 também tem o Bahia, que é o sétimo colocado. Com 8 pontos nós temos o Botafogo na 8ª posição, o Ceará na 9ª e o São Paulo do Marcos Souza na 10ª posição. Com 7 pontos nós temos 4 equipes, o Vasco na 11ª posição, o Corinthians na 12ª, o Juventude na 13ª, o Mirassol na 14ª. Com 6 pontos nós temos o Fortaleza na 15ª posição, o Vitória na 16ª e o Atlético Mineiro abrindo a zona de rebaixamento na 17ª posição, também tem 6 pontos. O 18º é o Grêmio com 5, o 19º o Santos com 4 e o lanterna da competição é o Sport, que só somou 2 pontos até o momento, é a única equipe que ainda não venceu. Mais uma vez a zona de rebaixamento com o Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, equipes tradicionalíssimas do futebol brasileiro estão aí lutando para não cair para a Série B esse ano. Faço questão de frisar que está no início da competição, ainda apenas 6 rodadas, mas é bom abrir o olho aí para não passar a competição inteira, essas equipes aí lutando contra o rebaixamento. Vamos ver agora os jogos da rodada de número 7, que é a próxima rodada. Começa na sexta-feira, com São Paulo e Fortaleza, às 21h30. No sábado teremos às 18h30, Fluminense e Sport. E também Corinthians e Internacional. Às 18h30 também, Fortaleza e Vitória. No sábado, só que às 21 horas, o Bahia enfrenta o Botafogo. No domingo, 4 da tarde, Vasco e Palmeiras e também Grêmio e Santos. Esses são os jogos do domingo. Temos também no domingo Cruzeiro e Flamengo, só que esse jogo às 18h30. E fechando a rodada, 2 jogos na segunda-feira. O Red Bull Bragantino enfrenta o Mirassol às 19 horas. E às 20 horas nós teremos o Juventude enfrentando o Atlético Mineiro. Então tá aí todo o panorama da Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada de número 7, a gente já fez todo esse balanço. Vamos ver aí se o Flamengo continua na liderança, se o Palmeiras ultrapassa, se o Cruzeiro, que está surpreendendo, chega. Vamos ver aí o que é que vai acontecer nesse final de semana. Lembrando que a rodada começa na sexta e termina na segunda-feira. Então todo mundo ligadinho aí na Série A do Campeonato Brasileiro. E quem vai começar, Marcos Souza, é a terceira fase da Copa do Brasil. Hoje, terça-feira, teremos 5 jogos para a gente dar o pontapé inicial nessa terceira fase. Marcos Souza vai colocar na tela aí os jogos de hoje. 19 horas teremos Internacional e Maracanã do Ceará. Também às 19 horas o Retrô de Pernambuco enfrenta o Fortaleza. 19h30, Maringá enfrenta a equipe do Atlético Mineiro. 21h30 teremos Fluminense e Aparecidense. E também às 21h30 teremos o São Paulo enfrentando a equipe do Náutico. Dessas partidas que estão na tela aí, eu acho que o jogo, não vou dizer mais equilibrado, mas o jogo mais interessante de se acompanhar, eu acho que é São Paulo e Náutico, né? Apesar do Náutico não viver um bom momento, tá mal aí na Série C do Campeonato Brasileiro, ainda não venceu, tá na zona de rebaixamento, mas eu acho que por toda a tradição da equipe do Náutico, eu entendo que é o jogo mais interessante de se acompanhar hoje, esse jogo entre São Paulo e Náutico. Aí o torcedor do CSA e do CRB pode perguntar, e o CSA e o CRB vão jogar quando? Na tela aí pra gente acompanhar. CSA enfrenta o Grêmio amanhã aqui no estádio Repelé, 21h30, e o CRB vai jogar fora de casa contra o Santos na quinta-feira, dia 1º de maio, às 18 horas. Então boa sorte aí para o CSA, boa sorte para o CRB nessa terceira fase aí da Copa do Brasil. Pois é, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Amanhã estou de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!